Muito bom, então nós estamos aqui na pista aqui da Agro Maripá e a Sofia está montada na Bibilota, que é a égua de adestramento dela, para a gente tentar ilustrar ali. E vai ser legal porque nós vamos ver essa que é uma égua pronta, né, Cláudia? Isso, depois depois cavalo vamos ver jovem. um cavalo mais jovem, um cavalo mais novo, para a gente tentar diferenciar bem essa história da permeabilidade, né? Então, Cláudia, acho que a gente podia ir narrando um pouquinho o que a Sofia vem fazendo. Ela está agora, obviamente, a passo e a gente começa a reparar um passo bem solto, agora foi para o trote, né? E as ajudas muito sutis para que a coisa aconteça. Nós pedimos para a Sofia uma série de altos, que são as paradas, basicamente assim de perfil para nós e de perfil para a câmera, para que a gente possa ver de que maneira a égua aceita o comando para fazer o alto, a parada completa. Se ela está bem fechadinha em si mesma, o que basicamente a gente olharia? O posterior entrando, a elevação de nuca, ela ficar parada quadradinha, ou seja, as 4 pernas alinhadas entre si, e o chanfro, o focinho num perfil bem reto, nem atrás da vertical encapotado, nem ela dando aquela reagida frequente de alongar e forçar o pescoço para frente. Acho que na imagem, para quem está assistindo, que fica bem claro de se ver, são os posteriores indo para debaixo da massa e a não reação de cabeça. Isso. Né? Olha lá, ó. Isso. Ó, olha lá. Essa foi linda. Ela, né? ela tem força para se sustentar em si mesma, ela consegue fechar assim. Então, talvez um exemplo para você imaginar, imagina você tá correndo morro abaixo, ou trotando morro abaixo a pé, você a pé, e daí alguém te pede para ficar completamente parado. O grau de força e de equilíbrio que você tem para parar seco, para parar subitamente parado no seu corpo, é muito difícil. Geralmente a gente faz movimentos compensatórios. Olha lá de novo, olha que boa a parada. Tá até exagerado o posterior, mas é para ilustrar como essa história de vir do posterior para a boca. Sim, sim, né? sim. Então, se tá você pensar na história da água, da permeabilidade dos copinhos, o comando entrou no posterior, atravessou todo o corpo da égua e chegou na frente, e a égua e as aceitou. Mãos apenas esperando, confirmando isso. Que é para fazer a parada. As mãos da Sofia no caso, né? Aí a gente agora a Sofia está mostrando para nós um pouco de cedência à perna esquerda, portanto indo para a direita, isso. E agora o inverso da perna direita indo para a esquerda, porque se a gente pensar que a permeabilidade significa que o cavalo deva fluir igualmente bem em todas as direções, para frente e para trás é fácil entender, né? Para cima e para baixo seria mais aquela coisa dele aceitar o grau de elevação, reunião e aceitar trabalhar longo e baixo. E a permeabilidade, agora ela está fazendo apoiar, apoiar é quando o animal olha na direção do movimento. E de novo, as patas soltas, a fluidez acontecendo, a rédea, de certa maneira, elástica, acompanhando o movimento, nada de muito puxado, nem de muito solto, né? O que a gente pode chamar de contato, e zero reação, né? E aí fica muito nítido, olha aí que beleza, ó. E agora poderíamos pensar se nos 2 graus foi igual, a encurvatura foi igual, se talvez num lado houve mais progressão e no outro mais encurvatura, tudo isso aí já como parte de um refinamento dessa permeabilidade num nível de cavalo como essa égua, né? Quer dizer... A coisa da permeabilidade, você também poderia imaginar como se fossem canaletas para as quais a água corre. Essa água que representa a energia cinética, o movimento da égua, está fluindo igualmente para os 2 lados. Se você pensar bloqueio versus fluxo, fluxo versus desvio do fluxo, da energia, do movimento, da força, eu acho que você consegue começar a sentir bem permeabilidade. E também a gente precisa falar, talvez, Aloysio, que a permeabilidade, diferente dos outros, não tem um exercício em si para desenvolvê-la. Sim, boa. Então, voltando ao que foi falado atrás, ela é necessária para que aconteça um bom exercício e, se o exercício foi bom, é porque havia permeabilidade. Lembra que a gente falou das 6 direções? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás e também para
cima e para baixo, agora pedimos para a Sofia ver se ela consegue ilustrar um pouco para baixo, que é, ela abriu um pouco as rédeas, alongou as rédeas e está solicitando o fluxo de energia da égua de baixo para baixo e para frente. Então agora ela está alongando, é como se fosse um alongamento que a gente faz ao fim do trabalho. Ela está deixando a frente cair um pouquinho e seguindo com a elasticidade e com a força do movimento. Aí. Isso aí, então, seria o longo e baixo e oposto ao elevado, de ares mais reunidos, que a gente já viu numa outra ocasião. Né? Então, basicamente, Aloysio, para encerrar, depois ainda temos o cavalo jovem, Sim. mas a permeabilidade é para dizer sim com alegria. Sim, pois não, disponibilidade. Disponibilidade também é um bom termo para isso, disponibilidade interna e externa, só que isso não depende, no caso do cavalo, não depende só de boa vontade. Depende de entender o que você quer e ter força física, equilíbrio, ter os pré-requisitos necessários. Muito bom. Muito bom, Cláudia. Nós temos aí mais um exemplo sobre a permeabilidade. Agora o Arum, num passo descontraído, bom, fluindo muito bem, Sim. na mão do Sérgio, né? Uhum. Também vale a pena dizer que o Sérgio está bem posto na sela. A sela coloca o cara numa posição favorável a isso, não é isso? É sempre muito legal observar o Arum logo depois da Pipilota ou vice-versa, que são dois cavalos muito diferentes na seleção, no fenótipo, no tipo de movimentação que eles fazem. E mesmo assim os dois todos os nossos critérios, como agora a permeabilidade, serve para os dois tipos. Agora, por exemplo, né, Garanhão sempre tem uns elementos de distração, então várias coisas acontecendo, as éguas lá. E, enfim, a permeabilidade é uma coisa que varia de instante a instante. Eu acho que nós vamos pedir para o Sérgio uma série de transições, né? Sim. Podemos ir para a marcha, Sérgio? E dentro das transições a gente consegue observar também, é como se fosse um diálogo. O cavaleiro pede e a gente tenta graduar a resposta do cavalo. Ele diz não, ele diz talvez, sei lá. Lógico que esses cavalos aqui não vão fazer isso. Isso seria cavalo que não conhece o trabalho, cavalo com problema, eles às vezes dão essa resposta. Os nossos cavalos aqui, acredito eu, vão nos dar variáveis graus de sim. Então, aí nós vamos dar a qualidade do sim. A hora que a gente estava hoje montado, conversando sobre permeabilidade, nós falamos de uma coisa de ser agradável de se olhar, né? Aí tá aí, ó, na minha opinião. Olha que rédea encostada, mas não é um peso, não é isso? Sim. O cavaleiro bem colocado na sela, o cavalo com constância, fluidez, né? Um ritmo e uma cadência bacanas. E assim, nos passa uma figura agradável. Um cavalo disponível para o trabalho, à frente, adiante, né? Um cavalo que busca terreno, olha aí, ó, não se intimida em buscar terreno, não fica para trás, o cara tem que fazer quase nada ali em cima. Mas né? eu acho que nós estamos falando a mesma coisa, porque essa história do sim feliz, do sim alegre, isso. não é nada mais do que isso. É um bom, não sei se é uma boa comparação, mas é um bom funcionário nesse momento. Não estou dizendo que o cavalo seja um funcionário, mas a imagem, um bom garçom, um bom atendente, eu gosto dessa imagem porque todo mundo se identifica com isso. Você já foi atendido por um garçom que externamente te falou sim, mas você não teve a sensação do prazer, da alegria, você teve uma sensação de obrigação. Aí nós temos de novo a ideia da submissão. Aquele funcionário está submisso ao sistema porque ele não quer perder o emprego, mas ele não está feliz ali. A gente quer mais do que isso, a gente quer aquela identificação com a solicitação de cada momento. Bacana. O cavaleiro está pedindo e o cavalo está achando legal obedecer essa solicitação. Podemos ir para um galope, Sérgio? Olha lá, ó. Olha aí, ó. Isso, você nem percebeu. Essa é a partida, né? Você nem percebeu. Ele só foi uma avançou, uma continuação, né? Não teve nada. Eu acho que o Sérgio pode fazer transições frequentes à vontade, Sérgio. Marcha, galope, passo, quando você quiser, e vamos só observar. Aí agora teve uma pequena reação, você viu? Exatamente. E é legal de ver, isso, porque a permeabilidade ela é uma marca que fica no cavalo, mas às vezes, claro, né, como eu falei sobre a Sofia, o importante é a volta. Vamos ver se ele volta
para aquele mindset, para aquela Sim. ideia? Então, poderíamos falar ao contrário também. Todo mundo fala, por exemplo, se a gente olhar uma reprise, ou alguém comentando, dando aula, o cavalo reagiu, Aí, o cavalo inverteu, o cavalo levantou a frente. Tudo isso são termos que a gente conhece e usa. O cavalo escapou ao posterior, o cavalo caiu a paleta, tudo isso é o que acontece. Mas todos eles são categorias de perda de permeabilidade também. Né? Então, na verdade, é um sinônimo, é só trazer isso que isso coletivamente pode ser explicado como o cavalo naquele momento, por qualquer razão, não está Eu acho plenamente que disponível. uma coisa é você olhar, por exemplo, sei lá, retidão. Ele sai ou ele é irregular na retidão. Quando ele sai e ele volta, ele está no processo. A permeabilidade é um estado, Uhum. né? É uma coisa que pode acontecer um cavalo de alta permeabilidade não ser tão não ter uma linha tão reta, por exemplo, na retidão. Pode, Uhum. mas são pequenos momentos que depois Sim. são corrigidos e ele volta Sim. naquilo ali. Aí, ó. Também podemos dizer como um pequeno e momentâneo desequilíbrio. Ops, Sim, me desequilibrei. sim, Isso boa. é normal, porque vejam o grau de dificuldade que a gente está o tempo todo pedindo para esses cavalos. Vamos recapitular, por exemplo, a simetria. Né? Um cavalo permeável significa que ele tem que ser simétrico, que ele tem que fazer as coisas tão bem para a esquerda como para a direita. Está longe de ser natural. Lembra de você na mão esquerda, você na mão direita. Então, eu acho que essa ideia do conceito, se está fluindo igualmente para os dois lados a todo momento, também sempre te dá um retrato muito claro do que você precisa trabalhar. Não necessariamente naquele momento, mas no fim do trabalho você pode usar também, fazer uma avaliação. O que eu gostaria de trabalhar mais, o que eu preciso focar nas próximas sessões, onde que essa fluidez precisa tem ainda a condição de ser melhorada. Aí, ó. Legal. Olha que passo bacana, que passo. O que eu vejo agora é tanto o posterior como o anterior, como a espádua, estavam empregados, estavam utilizados no movimento. Bom galope. Bem, bacana de ouvir, né? Bacana a gente ficar quietinho, porque... Bem marcado, né? Um galope marcado. Muito bom. Legal, vamos agora pro cavalinho novo, né? Vamos pro cavalinho novo. Vai ter bastante coisa diferente pra gente olhar nessa busca pela permeabilidade. Acho que agora o pessoal olhou assim o grau mais avançado, educou um pouco o olho para ver. Legal. Que o cavalo não nasce pronto, não nasce assim. Vamos lá então. Muito bom, aí nós temos a Sofia com um cavalo de 4 anos de idade. E a gente vai falar um pouquinho dessa permeabilidade nos cavalos novos, em construção. A ideia é mostrar o contraste. Não pensem, por favor, em ruim. Não, pensem pelo contrário. em construção, Pense em fase. desenvolvimento, exatamente. Ou falando ao contrário, onde que os outros estavam, que o natural do cavalo jovem é isso, o natural do cavalo não trabalhado é isso. Se você vê um cavalo tão pronto ou tão avançado quanto os dois anteriores, é porque tem muita hora de relação, muita cela utilizada, muito calo nos dedinhos e em outros lugares para o cavalo chegar naquele ponto. Né? Não é automático. Não é apertar o botão e vem. São é importante não vários ter anos de trabalho. a visão de melhor e pior, e sim o estágio em que esse aí está. Isso. E aí você já começa a observar ele um pouco menos descontraído, um pouco menos avante, um pouco menos solto, mas atento aos comandos, Sim. atento a essa coisa da comunicação da Amazona com ele. Garanhão jovem sempre tem uma dificuldade adicional, né? Porque ele ainda está... Esse garoto aí com 4 anos está em plena puberdade, por assim dizer. Claro. Ele ainda tem que aprender que hora de trabalhar, trabalhar, hora de brincar, brincar. E nesse momento a expectativa é que ele se sujeite ao cavaleiro. Se a gente só observar agora, se vocês olharem esse conjunto de frente, cabeça, pescoço, mão,
do cavalo, vocês vão ver que ele faz a transição, mas ele se estica um pouquinho, ele se empurra. Olha aí, ó. Isso. Mesmo na transição pro alto, né, a parada veio seguida de um pescoço Isso. indo para frente. E o que eu enxergo, Luiz, não sei, essa avançada de cabeça, agora ele olhou um pouco, mas naquela anterior ali, não é porque ele quer ser desobediente, é porque ele precisa. Ele ainda não é tão equilibrado, ele precisa utilizar mais a abertura do corpo, é você correndo na descida, lembra? E principalmente porque ainda não está feita a musculatura dorso-lombar e agilidade, flexibilidade desses posteriores debaixo da massa. Então quando isso ainda não está pronto, há uma compensação lá na frente. Sim, né? Sim. Basicamente, isso aí, assim, eu acho que é uma das coisas que as pessoas, todo mundo, de alguma maneira, percebe. Olha lá. Sim, ó. Olha lá. Aí, né? Para mais aberto, né? São várias pequenas formas de resistência. Tudo normal. Porque ele ainda está aprendendo. Eu acho que todo mundo sente, na sua respectiva modalidade, uma certa dificuldade de fazer um bom alto, de fazer um alto sem o cavalo reagir na cabeça. Ou uma diminuição, tipo... Os alunos de escola muito rapidamente percebem que é muito mais fácil fazer uma boa transição do trote para o galope do que do galope para o trote. Nas transições para baixo, onde o cavalo tem que frear toda aquela massa, que de novo é a minha imagem do seu peso rolando morro abaixo e tendo que ser freado de alguma maneira, é muito mais difícil no princípio. Quer ver uma outra coisa? Na transição da marcha para o passo, há um tempo de uma certa tensão para depois encontrar a descontração. Isso, né? Eu acho que é a mesma que coisa é a mesma que eu falei antes, falando, eu falei lá no conjunto diferente, mas ele precisa entrar na transição. Ele às vezes... Olha lá. Agora... Aí. Foi progressivo, você vê? Foi... Exatamente. Olha lá. Então ela vem, daí que entra. Essa pequena abertura de boca também é sintoma nisso. Vejam, pessoal, eu não estou dizendo, nós não estamos aqui julgando a reprise. Nós estamos aqui mostrando a fase detalhinhos para você reparar, para você ter os indícios do que... E também por que acontece. Às vezes as pessoas falam, meu cavalo está abrindo a boca, meu cavalo está reagindo, meu cavalo está mostrando um pouco de resistência ao contato. Por quê? Porque é difícil para ele. Essa é a explicação. Sim, a própria transição agora crescente, né, da marcha para o galope, olha, saiu irregular, saiu desalinhado, brincou um pouquinho com a cabeça. Mas depois foi provavelmente pesou um pouquinho na mão, provavelmente, né? Olha lá agora, mesma coisa. E eu acho que ainda tem uma mascada na transição, sim. né? Mas aí, se você olhar, se a gente disser, por exemplo, para a Sofia... Partiu na mão trocada. Isso. Né? Coisas absolutamente Sofia normais. rapidamente agradeceu, isso foi bacana também. Sim, muito importante agradeceu isso em a boa novos. Mudança, dizer, que bom que você fez uma boa partida para a esquerda. Claro. Vamos dar. Não e essa é a ciência da história, sabe? Uma das coisas importantes, porque a gente está falando muito do físico, né, Cláudia? Mas o tanto que isso influencia no mental de um cavalo, claro. Né? Em ganhar confiança, em partir. Claro que ela pediu para cá e ele foi para lá, mas ela, ao invés de parar e corrigir, aproveitou. Novamente, né? E agora ela volta para a marcha, se organiza de novo, no sentido de organizar o cavalo. Né? Essa fase de cavalo novo é uma constante organização. Você tem que ficar organizando o cavalo e deixando ele ser organizado no piloto automático. O tempo vai passando e ele aprende a ser organizado. E aí me deu vontade de falar também que eu li uma vez, um desses horsemen falou que você precisa de 2 qualidades aí na sela, paciência e senso de humor. Paciência porque ele pegou errado 2, 3, 4, 21 vezes, daqui a pouco ele pega certo. E senso de humor é aquela história da humildade, você também está sempre aprendendo. Para o cavalo novo, quer dizer, o cavalo novo bem construído desde o começo, a gente quase que não tem o julgamento de certo e errado. Sim. Seria injusto eu dizer certo e errado para cavalo novo bem construído. Bem construído. Por quê? Porque eu posso aproveitar todos, como a Sofia soube aproveitar ali, eu posso aproveitar todos os momentos e posso ir construindo leveza, posso ir construindo tudo isso que a gente busca em sessões produtivas e não muito longas, hein? Sim, claro. E não muito longas. Tem gente que acha que é no cansaço.
Tem gente que acha que tem que dar um esfrega nesse cavalo para ele aprender. Não, pelo contrário, né? É um dia depois do outro. Eu acho que a paciência também significa que ele tem 4 anos agora. Daqui a um ano ele vai ter 5 anos. Aí, durante ao longo desse ano, ele trabalhou 200, 250 vezes, ele vai estar infinitamente mais evoluído. Daí você vai ter mais 15 anos de cavalo pela frente para curtir ele. Isso é paciência também. É que nem construir uma casa. Quando você está no meio da construção, você acha que é uma desgraça e nunca vai terminar. Mas no dia que a casa está pronta, a casa está pronta e você aproveita dela. Lógico que essa analogia é furada, porque uma casa é um objeto inanimado e o cavalo está sempre em moldagem constante, mas o processo da construção, da fundação, tem que ser vivido. Tem que ser vivido. Mas daí é aquilo que a gente fala cavalo pronto. A gente desses cavalo que nem o Arum, a Pipilota, os nossos, a gente usa muito cavalo pronto. Ele vai ter outras coisas, mas o processo básico já passou. Esse é um tempo que você tem que dar para o seu cavalo e para você mesmo. Agora ele se conformou um pouco mais. Agora ele começou a entender, descontrair, a levar um pouco à frente. Aí dá para curtir ele um pouco aí. Percebam também que as resistênciazinhas dele no galope, o que quer que seja, é sempre alguns segundos, depois ele acomoda. Aí ele vai se explicar. A transição, a mudança de equilíbrio é o difícil. Não é a sustentação. Esse cavalo já está numa fase em que as alterações são mais difíceis para ele do que a sustentação que a gente estava vendo bem agora. Legal, muito bom, tá aí então. O cavalo mais novo. Acho que ficou bem nítido, né? Comparativamente aos Se o outros. pessoal depois quiser voltar o vídeo um pouquinho, né? Comparar os cavalos mais algumas vezes. Beleza. É isso. Tá aí então. Permeabilidade.